A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Eu sou o seu irmão em Cristo, Edson, professor Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você vai me encontrar no canal aí no YouTube, no meu canal, tá? Mas mais conhecido como Irmão Edson. Nós vamos estar estudando a nossa revista da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós temos como título A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Nesta oportunidade, a nossa lição é de número 4, que ela tem como título Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Então, essa é a nossa lição número 4 do nosso primeiro trimestre de 2018. O nosso texto áureo nos diz o seguinte, texto áureo: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Hebreus, capítulo 4, e o versículo de número 11. A nossa verdade prática nos diz o seguinte, verdade prática: o descanso provido por Josué foi terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Jesus é celestial, eterno e completo. Então, com a nossa verdade prática e o nosso texto áureo, já nos dá para nós entendermos como nós estamos aí na nossa aula, o que a nossa aula vai tratar. Então, a nossa aula vai estar tratando exclusivamente de descanso, tá certo? Descanso, na qual nós sabemos que aqui existe 2 descansos falando nesta aula, um terreno, temporário e incompleto, e o outro provido por Cristo, que é celeste, eterno e completo. Muito bem, vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Hebreus, o mesmo livro na qual estamos lendo, capítulo 4 e o versículo do 13 ao versículo 13. Nós não vamos ler nesta oportunidade, mas acredito que você já tenha lido. Caso isso não aconteceu, faça agora, porque nós vamos estarmos tratando muitos dos versículos nesta aula. Esta aula eu vou estar conversando muito nos versículos da leitura bíblica em classe. É uma aula de bastante entendimento para nós buscarmos aqui na leitura bíblica, né? Bastante entendimento aqui na leitura bíblica. A nossa aula ela tem um objetivo geral. O objetivo geral da nossa aula é demonstrar que Josué é superior, que Jesus é superior a Josué na mensagem e no provimento de repouso para o povo de Deus. Então, Jesus é superior a Josué na mensagem e no provimento do repouso. Então, essa é o esclarecimento da nossa aula, o assunto geral da nossa aula. Nossa introdução, nós temos aí nossa introdução, nós temos aí
vai falar sobre a conquista de Canaã. Nós temos aqui a conquista de Canaã sobre a liderança de Josué, é retratada pelo autor da carta aos Hebreus como um tipo de Canaã celestial. Então, nós temos esta conquista aqui é tratada como a conquista de Canaã, na liderança de Josué, é tratada pelos hebreus como um tipo da Canaã celestial. Deus havia prometido a conquista da terra a Josué, a Moisés e a Josué. Isso você vai ver no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 8, e no livro de Josué, a partir do capítulo 1, 2 e 3, vai estar falando deste assunto. Mas, ao longo da jornada do Êxodo, ficaram muitos pelo caminho. O que aconteceu? Olha, a incredulidade e a desobediência somadas à falta de ânimo fizeram com que o povo não vivesse as promessas de Deus em sua plenitude. Nesta imagem, nós temos aqui uma imagem que retrata, eu lembrei da incredulidade ou da falta de confiança, que é a mesma coisa, de João, quando ele foi ter com Jesus. Jesus estava sobre as águas, João não, de Pedro, perdão, Pedro, quando ele foi ter com Jesus. Jesus estava vindo sobre as águas e ele pediu para que ele fosse também, se fosse o mestre, que chamasse ele. E o mestre chamou e ele foi. A Bíblia diz que ele começa a andar sobre as águas e num determinado período ele teve dúvidas. E naquele momento que ele teve dúvidas, aí bateu a incredulidade. E aí a Bíblia diz que ele começa a afundar nas águas. Entendeu, amados? Então é isso. A incredulidade, ela é um inimigo do homem contra Deus. A incredulidade e a desobediência, somada à falta de ânimo. Por que vem a falta de ânimo? A falta de ânimo vem na medida que começamos a ter dúvida. Quando começamos a ter dúvida, aí começamos a ter falta de ânimo. Aí você começa a não frequentar mais os cultos, começa a não frequentar os trabalhos na casa do Senhor, começa a abandonar a fé. E aí você começa a desobedecer. E aí, por esses 3 pontos básicos, o povo de Deus ali foram impedidos de entrar na terra prometida. Aquele povo que saiu do Egito, apenas 2 entraram na terra. Sabemos que Josué e Caleb foram os 2 que tiveram o privilégio de entrar na terra prometida, porque eles foram fiéis. Que nós temos, dando continuidade aí, olha, o mesmo processo estava se repetindo agora com os crentes da nova aliança, e pela mesma razão. Olha, a única forma de voltar para a corrida e completar o percurso entrando no descanso de Deus era observando a sua palavra. Então, a única maneira de retornarmos à caminhada é ver onde errou, onde perdemos o pique da corrida.
e aí precisa voltar e buscar novamente esta referência. O que muitas das vezes fica difícil, né? Porque as pessoas acham que voltar atrás é complicado, mas há necessidade. E o retorno é as observâncias da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é apta para nos ensinar o caminho para que nós possamos prosseguir no percurso para chegar à corrida final. Coloquei aqui no nosso para uma apresentação nossa uma referência aqui. Essas três imagens de uma corrida, tá? Uma prova. Início da prova. Muita gente está no início da prova. Muitos corredores, muitos atletas participam do início, mas o percurso ele é longo. O percurso ele é bastante longo. Olha onde inicia. Ele inicia, depois ele desce, aí tem subidas, depois descidas para chegar à vitória. E nesse interim do percurso, muitos ficam para trás. Lembra da nossa aula anterior, onde nós havíamos comentado mais ou menos parecido com esse, só que lá eu chamei de início, meio e fim, na qual o meio representaria 50% do sucesso. Pois é, aqui no percurso nós não vamos ter vitória durante esse processo, mas é de extrema necessidade para completar o percurso a permanência na corrida. E esta permanência, ela requer um determinado ritmo. O atleta ele tem que manter num determinado ritmo, porque senão ele também é passado para trás. Outros que venham um pouco mais rápido vai alcançá-lo e vai passar. Não que a obra de Deus é feita com rapidez, eu tenho que correr, não. Mas eu preciso também ter as observâncias e buscar dentro da palavra de Deus, né, a suficiência para eu alcançar essa corrida espiritual na qual está falando. Tá? Esse percurso na qual eu preciso chegar. E aí nós temos o finalista desta corrida. O finalista, nós sabemos que apenas um irá chegar ao final. Esse é o vitorioso. Por quê? Porque ele passou pelo percurso, ele foi um dos que saiu daqui, um dos que saíram daqui, no meio da multidão. A multidão ficou para trás, não conseguiu chegar ao percurso. E aqui vocês podem observar que poucos estão chegando, embora o vitorioso chegue em primeiro lugar. Então, isso aqui é uma representatividade da nossa carreira espiritual. O próprio apóstolo Paulo, ele deu um exemplo disso quando ele disse que o atleta ele almeja por uma coroa corruptível, tá certo? Uma coroa corruptível. E para ele alcançar essa coroa corruptível, ele passa por esse processo, percurso. E nós, como servos de Deus, nós temos que almejar por a coroa que é incorruptível. Ela não tem corrupção. Tá certo? Então aqui nós podemos ter uma avaliação sobre esta coroa, esta carreira, que é a palavra de Deus, o servo de Deus para buscar a perfeição de um atleta, né, espiritual na obra de Deus. Muito bem. A nossa lição até aqui nós falamos é uma introdução, né? Começamos aqui
Esta é a nossa introdução da nossa aula. Agora nós vamos para a nossa aula em si. Nossa aula, ela tem 3 tópicos, divide em 3 tópicos. Acostumo fazer isso para o nosso melhor desenvolvimento da nossa aula e o entendimento também dos nossos alunos e daqueles que quer estudar conosco aí no nosso canal. Foi uma maneira que eu encontrei para nós aprendermos melhor. Nosso primeiro tópico vai falar que Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. Ele proveu uma mensagem superior à de Josué. Segundo tópico, Jesus proveu um descanso superior ao de Josué. E no terceiro tópico, Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. Em cada tópico nós temos 3 subtópicos, tá? 3 subtópicos em cada tópico, e também na medida da aula nós vamos estar nos esclarecendo de uma maneira objetiva, prática e bastante clara para o entendimento nosso. Nosso primeiro tópico Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué, e nós temos aí uma mensagem que deve ser recebida pela fé. Nosso primeiro tópico. Nosso segundo tópico vai falar sobre uma mensagem que é fundamentada na obediência, tá certo? Uma mensagem que é fundamentada na obediência. E o terceiro subtópico, uma mensagem que conduz à contrição, tá certo? Vamos adiante. Vamos aqui estar desenvolvendo cada subtópico de uma maneira bastante prática e objetiva para o nosso entendimento. Então é isso. Tá certo? Vamos dar continuidade. Uma mensagem que deve ser recebida pela fé. O que é isso? Uma mensagem que deve ser recebida pela fé. Olha, o autor inicia sua argumentação com uma afirmação e uma declaração. Ou seja, uma afirmação e uma declaração. Primeiramente, ele afirma que as boas novas foram pregadas a seus contemporâneos, assim como havia acontecido com os crentes dos dias de Josué. Então, o autor aqui ele está dizendo que a mesma mensagem que foi pregada nos dias para os contemporâneos de Jesus também foi pregada nos dias de Josué. Assim como lá no passado, de maneiras diferentes, mas a mensagem é a mesma, a salvação é a mesma. E ele ainda diz, Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: porque também nós fomos pregar, porque também a nós foram pregadas as boas novas, a eles como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não está misturada com a fé naqueles que a ouviram. O que é isso? Uma vez eles receberam a palavra, mas precisa ter fé. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. E a fé, ela é um subsídio importante na vida do cristão. Precisamos ter fé para alcançar a Deus, para agradar a Deus. Uma vez nós não temos fé, fazemos algo sem fé, fica difícil conseguirmos chegar no denominador comum quando se tratando de salvação, porque a salvação
é alcançada pela fé. E o povo, eles falharam, eles falharam lá no deserto. Por que eles falharam? Porque lhes faltaram fé. Moisés falava e eles não observavam a fé. Vamos estar falando sobre isso no desenvolvimento da nossa aula. Olha o versículo 1, fala temamos temamos. O que é essa palavra? Vamos ler. Versículo 1 diz assim, olha, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fique para trás. Então, essa palavra temamos dá um entendimento de pavor, de referência à história do seu povo, deveria estimulá-los a observar as boas notícias da mensagem e não receberam com fé. Então, está dizendo para eles que eles tivessem um determinado pavor, não de medo, mas no sentido de como referência de receber a orientação e eles serem estimulados às notícias novas da mensagem, porque estavam sendo anunciadas e eles não estavam recebendo com fé. Então, é isso que o versículo 1 da nossa leitura bíblica em classe está falando. Que eles passaram por esse processo. Eles não receberam a mensagem com fé. Não receberam a mensagem com entusiasmo. Lembra que falamos no nosso textual sobre o ânimo que eles não estavam tendo, o ânimo. Eles falharam, não tinha referências, porque eles não estavam tendo a observância. Então, é necessário termos ânimo, é necessário termos receber com fé a mensagem. A mensagem precisa ser recebida com fé. Temos que abraçar a fé genuína no Salvador. Muito bem. Olha, tanto aqui como no versículo 6, o autor usa o verbo grego euagislomai, que significa evangelizar, pregar as boas novas a alguém. Euagislomai, evangelizar, pregar boas novas a alguém. Então, do grego euagislomai significa evangelizar, pregar boas novas a alguém. É a mesma raiz que dá origem à palavra evangelho. Em segundo lugar, o autor declara que a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naquele que a ouviram. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Aqui sai uma letra A, mas é 4, versículo 2. Olha, a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por quê? Porquanto não estava misturada com a fé naquele que a ouviram. Então, é necessário ter fé. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos. Mas é necessário que tenhamos fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é necessário que tenhamos fé. Nós temos aqui uma leitura. Evangelização dos judeus helenitas. Na primeira viagem de Paulo aos Gálatas, ele faz algumas referências lá no livro de Gálatas e também em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 16 ao 42. Mas lá no livro de Gálatas está bastante claro o discurso que Paulo faz ali aos judeus, porque eles estavam sendo recebidos uma palavra enganosa pelos judeus helenitas, ou seja, por outros que também tinham recebido a palavra de verdade e estava sendo misturada com outra palavra que não era verdadeira. E eles estavam sendo enganados. E Paulo chega ao ponto de chamar os Gálatas de insensato. No capítulo 3 de Gálatas, versículo 1 a seguir, ele chama: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a fugir ou a receber uma mensagem que não há aquela que foi pregada? Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Ele faz esta pergunta e ele diz: quem fascinou vocês a sair do caminho, a largar a verdade? O discurso é para os judeus. Olha, o discurso é para os judeus. Foi pronunciado na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, Atos capítulo 3, versículo 16 ao 42. Por meio deles, Paulo oferece uma chave de leitura para entrar o sentido da história do Antigo Testamento a partir da morte e ressurreição de Cristo. Então, Paulo ensina a eles para que eles procurassem entender que aquele evangelho que estava sendo pregado estava misturado não com a fé, mas com práticas judaizantes, com coisas que não provêm do Evangelho de Cristo, porque apenas Cristo é a suficiência. Ou a pregação estava fundamentada nas obras na qual a cruz do Calvário é suficiente. Olha, muitos crentes do Antigo Pacto haviam ficado de fora da terra prometida, porque não receberam a mensagem com fé, o que se poderia escapar então dos que receberam a mensagem em sua plenitude, mas não lhe deram crédito. Então, eles ficaram de fora da promessa porque não receberam a mensagem com fé, e a incredulidade levou eles a duvidar das obras de Deus. Por esse motivo, não entraram na terra prometida e foi necessário que eles ficassem perambulando pela terra por 40 anos para chegar na terra. Mas nós vamos mais na frente explicar isso de uma maneira mais clara. Olha, muitos crentes
do antigo pacto havia ficado de fora, conforme eu falei, porque não deram crédito. Que crédito foi esse? Olha, a fé. Olha a fé. Luz que não vejo, mas é da que me segue. Muitas pessoas conhecem essa luz, ou já ouviu falar, ou sabe que existe. Olha, esta imagem representando alguém com falta de fé, debruçado sobre as Escrituras. Mas se não, até sabe que precisa ter, mas não está com compromisso com a palavra. Aí vem o desânimo. Olha, vem o desânimo. Olha, essa luz, sabe, a pessoa sabe que existe, ele não vê. É mais fácil, muitos acham mais fácil ver, enxergar algo que representa, como estava acontecendo lá com os Gálatas. As pessoas que estavam sendo enganando os Gálatas. Por quê? Porque com práticas judaizantes, com símbolos judaizantes, com objetos judaizantes, tá certo? A sua fé estava sendo depositada em objetos, enquanto só a palavra é suficiente. Só a palavra é suficiente. Então, por esse motivo, às vezes, não entendem que não há necessidade de esses amuletos. E a palavra de Deus, ela nos dá esse entendimento para que não venhamos cair nessa mesma situação. Agora, eu fiz aqui um mapa para um entendimento aqui a respeito do descanso. Eu vou aqui tentar passar para os amados, não sei se vou conseguir, mas a minha intenção é passar algo que busquei, entendi, nos meus estudos, o seguinte: olha como Israel recebeu a promessa de entrar na terra prometida. Olha como eles receberam uma promessa. Então, fiz aqui um mapa bíblico do processo. Isso aqui foi um mapa que eu criei do processo, da caminhada deles. Olha, temos aqui aqui o Egito, na qual temos o monte de Deus. Vem aqui o nosso primeiro lago, depois o Mar Grande, e depois aqui embaixo nós temos o Mar Morto. Tá vendo aqui o Mar Morto? E aí desce, está aqui o Mar Vermelho, essa formato de um coração aqui, o Mar Vermelho. E nós temos aqui a partida do povo aqui do Egito, povo de Israel. Eles partem daqui. Esta linha meio que apagada, ela sobe aqui, ela vem aqui, e ela sobe em direção à terra prometida. Aqui em cima está a terra, mas já vou explicar. E ela desce, atravessa aqui, ó. Ela está atravessando aqui, ó. Atravessa. E ela segue até aqui. Muito bem. O que é isso? Os israelitas, eles passaram por esse processo. Chegando aqui, pode ver que essas tracejadinho que eu fiz aqui, ó, ele está diferente desta cor aqui, ó. Não dá para ver bem porque a imagem não saiu colorida de maneira que dá para a gente entender. Mas o povo, ele começa a sair e ele chega nessa subida aqui. O povo de Israel, eles estão à busca desse descanso, como diz na palavra de Deus.
Esse descanso é a entrada na terra prometida. Esse processo é a entrada na terra prometida. Ele sobe. No período que eles estavam nesta caminhada, a Bíblia diz que o povo recebia o maná enquanto caminhava no deserto. Ele recebia o maná enquanto eles caminhavam no deserto. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor provia este maná. Isso depois de reclamar, do povo reclamar, porque queriam estar no Egito, porque precisavam, eles saíram para morrer naquele deserto, não sei o que, Deus providencia o maná. Conhecemos a passagem lá no livro de Êxodo, no capítulo 16 de Êxodo, está falando a respeito desse assunto. E a Bíblia nos dá lá uma referência que o maná ele cessaria na sexta e no sábado. Ele cessaria, ele não ficaria sexta e sábado. E que o povo deveria colher para comer sexta e sábado, porque no sábado o maná não cairia. Por que o maná não cairia? Porque era descanso, era o sétimo dia da semana, era o sétimo dia. Então, no sétimo dia, Deus havia prometido os anos sabáticos. Olha, na qual era o significado de guardar o sábado? Significaria descanso no sétimo dia. Então, o povo de Israel era ordenança de Deus que o sábado deveria ser, era o descanso do sétimo dia. No sétimo dia era o descanso. Nesse sétimo dia, eles voltam aqui, ó. Olha, a terra era o descanso. Era o descanso. Eles estavam em busca, eles estavam em caminhada para o descanso, para a terra. Olha, tá vendo que ele está dando continuidade aqui? Caminhada para a terra. Olha onde está a terra. Caminhado para a terra prometida. Quando eles chegam na terra prometida, a partir desse tracejado de uma outra cor que eles descem, chegam na terra prometida, tem uma região aqui que eles ficam 38 anos, só nessa região aqui, ó. Porque a caminhada era fácil. Quando eles partem aqui do Egito, se não fosse a desobediência, se não fosse o processo de desobediência, daqui para a terra prometida era fácil. A Bíblia diz que demoraria 40 dias. Mas eles precisaram passar por todo esse processo por causa da desobediência, por causa da incredulidade. E somente nesse pedacinho eles ficaram 38 anos. Muito bem, mas vamos ao nosso raciocínio. Quando eles chegam na terra prometida, a Bíblia diz que, olha, o maná cessa. O maná cessa. Não cai o maná. Por quê? Porque ele já chega no descanso. A própria terra é o descanso. Isso falando do descanso do povo de Israel, lá ordenado por Josué. Por quê? Foi Josué que entrou com o povo de Israel na terra prometida. O povo, não aqueles que saíram lá do Egito, mas o povo que no período de 40 anos que teve uma outra geração. Esses entraram com Josué. Olha, aqui no descanso, nós temos aqui, ó, descanso. Descanso enquanto no deserto guardavam o sétimo dia. No deserto eles guardavam o sétimo dia. Temos aqui nesse relógio, aparentemente como se fosse um relógio, nós temos aqui do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Sétimo dia. Isso aqui representa o ano sabático. O ano sabático. Olha, está escrito lá sobre as ordenanças do sábado. No sétimo dia, cada de 7 em 7 anos, um ano, a terra precisava ser
ela precisava descansar. A terra precisava descansar. Era o ano sabático, a terra. E de 7 em 7 dias, o povo descansava. Esse era o descanso ordenado por Deus para o povo de Israel. Tá certo? Olha, o que nós temos? 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 49. E esse aqui é os anos sabáticos, de 7 em 7 anos. De 7 em 7 anos. Um ano a terra precisava ficar em descanso para cumprir o descanso do ano sabático. Isso era a ordenança. E o povo, a Bíblia diz que o povo não estava cumprindo isso aqui. Por esse motivo, que o povo não cumpria essa ordenança, o povo não deram ouvido. Não deram ouvido. E aí a Bíblia fala que nós tenhamos que atentar para essas ordenanças, não hoje no descanso de Josué, mas almejando o descanso celeste. Porque para que nós não venhamos cair nestas mesmas práticas que o povo fazia no passado. No deserto, até a entrada na terra de Canaã, eles guardavam o sétimo dia. Essa setinha que coloquei diz o seguinte, eu escrevi: Deus irá fazer assim com seu povo quando entrar no repouso celeste. Este repouso celeste aqui provido por Cristo, esse é o repouso eterno, na qual Josué era incumbido a pregar para o povo este descanso. O descanso terreno, incompleto, e não era eterno, mas foi a ordenança dada por Deus para que Josué fizesse. Ele fez muito bem esta ordenança, mas era incompleto. Amém, amados? Fiz esse mapa aqui mais ou menos para nós entendermos o porquê que eles guardavam o sábado, o porquê o maná era provido durante a caminhada. Por quê? Eles precisavam de alimentos. Mas quando eles chegassem na terra, eles não precisavam mais do maná. Por quê? Porque a terra ia prover para eles. Quando eles chegassem na terra, eles bastariam obedecer às ordenanças. E assim, Deus provia os seus descansos conforme eles estavam sendo ministrados pelo seu líder. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos essa a explicação a respeito desse descanso. Muito bem. Vamos adiante. Nosso segundo subtópico vai falar sobre uma mensagem que fundamenta na obediência. O autor passa a mostrar a razão de alguns não ter entrado no deserto no descanso de Deus. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aquele a quem primeiro for pregada as boas novas não entraram por causa da desobediência. Capítulo 4, versículo número 6. É o que acabamos de explicar no nosso mapa. Tá certo? O povo, por causa das não observâncias das instruções dadas por Deus, eles falharam e aí não tiveram o privilégio de entrar na terra prometida. Olha, a desobediência, que vem do grego esta palavra apeiteia,
é a manifestação ativa da incredulidade. A desobediência é a manifestação ativa da incredulidade. Quando você está em desobediência, você automaticamente não crê. Busca a dúvida. A incredulidade começa a aparecer. Nós temos aqui crente que não crê, uma imagem aqui, o crente que não crê. Temos aqui alguém tentando passar o estudo da palavra. Então, a dúvida nos vossos corações. Então, esse crente que não crê, ele é igual o incrédulo. É a mesma coisa do incrédulo, é igual ao incrédulo. O incrédulo, ele não tem limites nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Assim é o crente incrédulo, aquele que não crê. Tá certo? Muito bem. O autor de Hebreus usa esta palavra novamente no versículo 11, ao ao 11 do mesmo capítulo, quando alerta o crente a não cair no exemplo de desobediência. Tá? É a mesma explicação que falamos lá no nosso mapa. O pecado, o exemplo de desobediência. Olha, o exemplo de desobediência. Esta imagem, está vendo aqui alguém buscando a leitura da palavra de Deus, mas ela precisa ser buscada, buscando a prática da palavra, da leitura da palavra de Deus, buscando a prática da leitura da palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que busque esta prática para que brote no coração de quem busca a credibilidade, a crença, aqui ó, no Calvário, a crença do Calvário. É por esse motivo que vamos ser recompensado no descanso eterno. Quando nós damos crédito a esta palavra, um estudo bem feito da palavra de Deus nos fortalece e nos leva à crença, à credibilidade na cruz. Credibilidade na cruz. Foi por ele, ele morreu por nós. Ele morreu por nós, por mim e por você. Por isso, nós precisamos crer para receber a nossa salvação. A mensagem de Deus só tem proveito quando completada pela obediência. Tá? Então, a mensagem de Deus ela realmente só é proveitosa nos nossos corações quando nós obedecemos. Não adianta a gente ler, ouvir, até chorar, mas não crer, mas não obedecer. Não adianta, porque não faz efeito quando não obedecemos. Terceiro subtópico, uma mensagem que conduz à contrição. Vamos ver o que é isso? Uma mensagem que conduz à contrição. Olha, a mensagem de Deus, para ser recebida, necessita encontrar corações receptivos, abertos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 7, capítulo 4, versículo 7, a parte B. O autor usa o termo eklerino, traduzido como dureza, como duro, endurecido. Esse termo deu origem à palavra portuguesa eclerose, esclerosado, isso é endurecido, enrijecido. Ou seja, é a mesma palavra usada por Lucas no capítulo de número 19, versículo 9, para dizer aos judeus se mostrar endurecidos e, por esta razão, rejeitar a mensagem de Paulo. Aqui em Hebreus, como em outros lugares no Novo Testamento, o homem
e não Deus quem endurece o coração. É o homem, não Deus, que endurece o próprio coração. Deus só endurece quem já está anteriormente endurecido. Para que a mensagem tenha efeito, é preciso encontrar o coração contrito. Olha, em Romanos, no capítulo 1, versículo 28, vamos estarmos lendo Romanos, capítulo de número 1 de Romanos. E o versículo 28 e o 29 nos diz assim. Capítulo de número 1, versículo 28 e o 29. Nos diz assim a palavra de Deus. E como eles, se não importasse de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Versículo 29. Estando cheio de toda incredulidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano e malignidade. Tá certo? Tá vendo? Na medida que nós endurecemos o nosso coração, estas coisas vai acompanhar a pessoa. Não que Deus coloca essas coisas. Não foi Deus que endureceu o coração, mas a própria pessoa endurece o coração e estas práticas o acompanham, porque essas práticas são do mundo. E o mundo, ele nos cerca e ele está cheio destas coisas, dessas maledicências. Há um ditado popular que diz que mente vazia é oficina satânica. Tá certo? Então, pois é, se não estamos com a prática na palavra, com o coração voltado para a palavra de Deus, o coração é endurecido, ou seja, é enrijecido, é esclerosado, o coração é empedernido. E aí o que acontece? Vamos para a prática da incredulidade. Aí começa a acontecer essas coisas aqui, conforme Romanos, capítulo de número 28, capítulo de número 1, versículo 28 e o versículo 29. Essas coisas ruins vai acontecer e vai pegar o crente. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, amados. Olha, ainda falando sobre o capítulo de número 19, na qual está a referência aqui, capítulo 19, versículo 9, onde está falando sobre o apóstolo Paulo, sobre o endurecimento dos corações. Olha, o apóstolo Paulo, ele teve esta experiência lá na escola de Tirano. Olha, escola de Tirano, espaço físico. O que era a escola de Tirano? Era um espaço físico que era usado por Paulo na sinagoga em Éfeso, num horário desfavorável, numa temperatura intensa de verão. O que era isso aqui? A palavra estudos eu fazendo aqui na sinagoga aqui dos Éfesos, em determinado horário horário favorável era usado por tirano, o espaço. Então sobrava para o apóstolo um horário que era uma temperatura desfavorável. Por quê? Porque era muito quente. Então, mas naquele período, o apóstolo Paulo fazia uso do espaço. A Bíblia diz que por 3 meses ele fez isso, para ensinar aos Éfesos,
a prática da palavra de Deus. A Bíblia diz que muitos deram crédito ao ponto da grande Diana, deusa, uma certa moça lá, que cria na deusa Diana dos Éfesos. Ela se converteu e ela, com práticas de feitiçaria, o apóstolo Paulo começa a ser perseguido por causa desse grande ato que ele fez ali nos seus ensinamentos da palavra de Deus. É isso, irmãos. Quando a palavra é pregada com fé e as pessoas ouvem com fé, independentemente do local, esse local com certeza não era consagrado, mas a palavra de Deus diz que o servo de Deus, ele consagra todo o ambiente e Deus opera, porque Deus tem compromisso com vidas. Deus tem compromisso com vidas, independente de onde está. A alma de uma pessoa é de grande importância para Deus. Custou preço de sangue, o seu Filho Jesus Cristo foi que morreu para isso. Então, quando é pregada com autoridade, Deus opera. Deus opera no meio do candomblé, Deus opera no meio do marginalismo. Deus opera, porque se lá tem vidas, tem alma, Deus manda alguém levar a sua palavra, Deus se responsabiliza. E a Bíblia diz que lá, o apóstolo Paulo fazendo esta obra, em um horário e temperatura desfavorável, a pior do dia, quente, porque no período favorável era usado para outro motivo, outra prática lá dentro. Escola de tirano, eles usavam para as práticas das suas religiões. Mas no momento que estava cedido a Paulo, Deus operava, porque Deus tem compromisso com vidas. Deus quer recuperar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Vamos agora ao nosso segundo tópico, onde vai falar que Jesus proveu um descanso superior ao de Josué, um descanso. E nesse provimento, o primeiro subtópico é um descanso total, e depois um descanso real, e o terceiro subtópico, um descanso eterno. Vamos adiante. Um descanso total. O que é um descanso total? Quando contrastado o capítulo de número 11, versículo 23, com o capítulo de número 13, versículo 1 do livro de Josué, surge uma pergunta: Josué conquistou ou não Canaã? Pois é, olha, escrevi aqui, e os irmãos há de convir comigo, a resposta é sim, a resposta é sim. Josué conquistou sim Canaã. Vamos ler o capítulo 23, capítulo 11, versículo 23, olha. Assim Josué tomou toda a terra conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu em herança a Israel pelas suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra repousou da guerra. E o versículo 13, capítulo 13, versículo 1, capítulo 13, versículo 1 de Josué, diz assim, olha: Era Josué já velho e avançado em anos, quando lhes disse o Senhor: Já estás velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para se possuir. O que é isso? Será que ele não recebeu? Não, ele conquistou. Acontece que, como o descanso era provisório e não era perfeito,
precisava ser, a cada momento, precisa ser conquistado. Tá certo? Precisava ser conquistado. A cada momento, né? Acreditava Josué, aqui disse o Senhor que aqueles que ficaram precisava dar continuidade ao processo. Por quê? Porque, como falamos no início, a vitória não está no início de uma caminhada, de uma corrida, de um percurso. A vitória não está no meio, porque no meio tem as intempéries do tempo, tem as dificuldades da vida, mas a vitória está no fim, tá certo? No livro de Abacuque fala: aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos tempos. No meio dos tempos. Por que no meio dos tempos? Porque no meio dos tempos ele precisa de ânimo para dar prosseguimento ao trabalho. Pois é. Então, é por esse motivo. Então, aqui havia uma necessidade de uma continuidade. Uma continuidade. Por isso precisa ser conquistada. É diferente do repouso de Cristo. O repouso de Cristo ele não precisa mais de dar prosseguimento. Por quê? Basta crer que Ele é o autossuficiente. Jesus Cristo é o ápice do processo. Então, Ele foi a conquista final, real. Jesus Cristo é a conquista final. Olha, logo, os capítulo 11 e 13 não são contraditórios, está vendo que acabamos de falar? Mas confirmam que o descanso dado por Josué ao antigo povo de Deus foi incompleto e parcial. Está vendo que eu acabei de falar? Não foi incompleto, ele completou, só que era um descanso incompleto, parcial. Precisava de ter continuidade, uma continuidade do processo. Quem iria continuar? Olha quem aparece. Olha, Jesus, o ápice da conquista, o ápice, o ponto máximo da conquista. Não tem mais ninguém superior. Olha, por outro lado, o que o autor aos Hebreus está mostrando é que o descanso provido por Jesus foi completo, total. Nada ficou para ser conquistado. Certo? Jesus veio e diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o ápice, o ponto máximo da conquista. Jesus. Por isso, superior a Josué. Por isso, superior a Josué. Muito bem, vamos ao nosso segundo subtópico, um descanso real. Capítulo 4, versículo 8 de Hebreus diz: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não faltaria, depois disso, de outro dia. Que outro dia é esse? Olha, na conquista de Canaã era apenas um tipo, da qual a Canaã celestial é antítipo, ou seja, um tipo da celeste. Era um tipo da celeste. Era um repouso que representaria que eles estavam sendo conquistados. Iriam se repousar dos dias ruins, maus, naquele processo, aqueles que alcançariam a terra. Mas era um tipo de celeste. Por quê? O processo da conquista celestial ainda viria. Jesus Cristo foi esse processo. Olha, e esse outro dia que ele está falando? Qual é esse outro dia? Este outro dia é o quê? É hoje. Hoje.
Este outro dia é hoje. Por quê? Olha, quando a palavra diz, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Está falando de Jesus. Ele próprio repousou das suas obras, como Deus repousou das suas. A Bíblia diz que Deus repousou no 7º dia. Por isso Deus deu descanso para o seu povo no 7º dia. Eles precisavam repousar. Olha, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Entre no repouso do Senhor, amados irmãos, para que não venhamos cair no mesmo exemplo passado de desobediência do povo. Jesus Cristo é o repouso. Jesus Cristo é o repouso definitivo. Vamos entrar nesse repouso. Ele é o repouso celeste, o repouso definitivo. Amém, amados? Muito bem. Um descanso eterno. Para o autor aos Hebreus, o descanso provido por Josué não foi apenas incompleto e tipológico. Ele foi também temporário. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então, o descanso eterno. Josué, ele proveu um repouso incompleto e tipológico, mas não era só isso, era também temporário, como já explicamos. Mas ainda restava um repouso para o povo de Deus. Esse repouso para o povo de Deus foi encontrado, conforme nós já falamos, foi encontrado na palavra de Deus, foi encontrado na palavra de Deus. Quem era a palavra? O Verbo, como já falamos em aulas anteriores. O Verbo fez carne, foi encarnado por necessidade. E essa necessidade, por que por necessidade? Porque precisávamos de um repouso, precisávamos de um descanso. E esse descanso era através deste Verbo encarnado, que precisava morrer. Anjos não pôde fazer isso. Por quê? Porque anjos não morrem. Tá certo? Os patriarcas não pôde fazer isso porque tinha pecado. Tá certo? Então foi necessário que Jesus viesse para esta tarefa, sem pecado. A Bíblia diz que ele sem pecado fez essa tarefa. Olha, o descanso não é aqui, embora desfrutemos das bênçãos do reino na era presente, todavia o fruto aguarda a sua plenitude. Todavia o futuro, novamente peço, o futuro aguarda a sua plenitude. O futuro aguarda. A estrada é longa e ninguém pode. Ninguém pode deixar fadigar pelo caminho. É preciso caminhar com dedicação e vigilância. Procuremos por entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Está vendo? Falando sempre conosco, nos alertando para o pecado da desobediência. É terrível quando a desobediência entra no coração do homem. Ele fica insensível à voz de Deus. A desobediência é um processo complicado na vida do homem. Nosso terceiro tópico e último, onde nós vamos falar sobre Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. E nesse terceiro tópico nós vamos falar sobre uma palavra viva, uma palavra eficaz e uma palavra penetrante. Primeiro subtópico é uma palavra viva. Olha, já vimos que o autor de Hebreus afirma que a geração do Êxodo ouviu as boas novas da palavra de Deus, mas não lhe deram ouvido.
Então já ouvimos isso, que a geração do Êxodo ouviu a notícia, ouviu as boas novas, mas não deram ouvido. Isto é verdade. Isto é verdade. Então, eles não deram ouvido, Tá certo? Então, conhecemos aqui esta passagem, porque, e aí Deus, eles viam tantas maravilhas, aqui na abertura do Mar Vermelho, aqui nós vemos o faraó entrando com seus cavalos, o povo já tinha passado, o faraó entrando com seus carros. A Bíblia fala em aproximadamente 600 carros que eles passaram. Não eram os carros que formatam aqui, mas aqui é só um exemplo, tá certo? E o povo clamavam e Deus perguntou: por que clamas a mim? Diga ao povo, Moisés, que marche. E por esse motivo, Moisés toca nas águas, Moisés toque nas águas e as águas se abrem. O povo via essas maravilhas, mas eles continuavam não crendo. O povo do Êxodo ouviu as boas novas da palavra de Deus. As mesmas palavras, as mesmas orientações, as mesmas notícias, boas notícias que era falado lá, também são as mesmas que são tocadas, faladas hoje. Essa palavra não foi anunciada por anjos, Moisés, nem tampouco por Josué, mas pelo próprio Filho de Deus, Jesus. Essa palavra não mais se limita à letra, à lei, porque ela é viva. Jesus afirma que sua palavra são espírito e vida. Como devemos nos prostrar diante da palavra viva de Deus? Pois é, a palavra ela é eficaz, ela é viva, ela que nos traz a grande revelação, a palavra de Deus. Olha, uma palavra eficaz. A palavra de Deus é viva, ela produz vida, mas além de viva, ela é eficaz. Além de viva, ela é eficaz, produz resultados, sendo de novo gerados. Então, ela além de viva, ela produz resultados. E as pessoas são geradas de novo. Não somente, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus. Viva e permanece para sempre. O autor mostra que esta palavra é produtiva, eficaz e é usada na Bíblia para se referir à atividade divina que produz resultados. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prospera naquilo que é a quem o enviei. Isaías 55:11. Ela não retorna para o Senhor vazia, ela tem uma direção para aquele que é enviado. Esta é a palavra de Deus. Deus não fala com pessoas por falar, Deus fala por necessidade. E feliz é aquele que ouve a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, uma palavra penetrante. A palavra de Deus é retratada como um instrumento vivo, eficaz e cortante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então, esta metáfora do autor serve para mostrar que a palavra de Deus possui um grande poder de penetração. Ela não fica na superfície, mas vai até o centro do ser humano. Ela não fica simplesmente na superfície da alma. Ela
penetra, e ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Esta é a palavra de Deus, amados, quando damos crédito a esta palavra. Muito bem. E a nossa conclusão diz o seguinte: a palavra-chave desta lição é descanso. Tá certo? Você já pôde perceber que a palavra-chave desta lição foi o descanso. Descanso eterno e o descanso provisório. Sabemos que Josué trouxe um descanso para o povo de Israel provisório, enquanto apontando para Cristo, e Cristo é o ápice, a suficiência da conquista para o descanso eterno. Todos nós fadigamos na caminhada da vida. O problema, portanto, não é se cansar, mas permitir que fatores diversos interrompam a nossa jornada de fé. Não devemos deixar, amados, fatores diversos interromper nesta caminhada da nossa fé. Isso precisamos buscar em Deus, em Cristo, para que nós não venhamos ser confrontados com esses problemas. Porque nós sabemos que esta caminhada ela é longa. Mas precisamos, não podemos permitir que fatores diversos venham permitir que esta caminhada seja interrompida. Com os israelitas, o descanso veio com consequência da infidelidade, o desânimo veio com consequência da infidelidade, incredulidade e desobediência. Olha, 3 fatores aqui levaram à interrupção, desânimo dos israelitas. Eles começaram a ser desanimados porque eles foram infiéis, incrédulos e desobedientes. Esses 3 fatores levaram a eles a não entrarem na terra, no descanso do Senhor, no descanso na qual foi prometido. As mesmas coisas podem acontecer conosco se não atentarmos para a santa, viva e eficaz palavra de Deus. Lembra da lição que nós tivemos anterior, onde falou o que faremos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Pois é. Então, o que acontece aqui? As mesmas coisas podem acontecer conosco, se não atentarmos para essa palavra. Nesta jornada, temos como guia não um Moisés ou um Josué, mas Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Então, nessa jornada nós temos Jesus Cristo. Este é o guia fiel. Ele não tem outro guia para nos levarmos ao repouso eterno. Só Jesus leva ao repouso eterno. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo possa nos dar vitória, para que nós venhamos, amados, almejar para esse descanso celeste, na qual o Mestre está à destra de Deus, esperando o seu povo para o repouso. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.